a cidade de Potter's Bluff. Parece um lugar ótimo para se viver, né? As pessoas são amigáveis, a paisagem é linda, a cidade fica bem na costa do oceano, então a vista é incrível. É uma espécie de colônia de artistas, o tipo de lugar onde você esperaria encontrar, sei lá, Elizabeth Taylor pintando no pôr do sol, enquanto Richard Burton está ali de ressaca na casa de praia. É o tipo de cidade pequena onde se costumava ver muito nas séries de televisão. Sei lá, Gilmore Girls poderia ser Potter's Bluff. É uma cidade tão bonita. Então por que tantas pessoas estão morrendo aqui? Esse mistério que o xerife Dan Gillis precisa resolver. Na verdade, é um dos muitos mistérios que o xerife Dan precisa resolver. Há também o mistério de por que a esposa dele, a Janet, tem agido de uma forma tão estranha. O que aconteceu quando uma pessoa, certa noite, Dan atropelou sem querer, a pessoa fugiu, mas deixou pra trás o quê? Um braço? Nossa, xerife Dan, o que tá acontecendo em Potter's Bluff? Resolva! Olá, gente fina, eu sou a Angélica Hellish, estou aqui para conversar com vocês sobre mais um clássico cult de terror. E eu achei que o assunto estava muito sério, a gente falando de filmes aí, onde eu acabo fazendo uma leitura que evoca problemas sociais, etc. Dessa vez eu resolvi trazer um filme divertido, que meio que passa despercebido, porque ele saiu numa época que saíam muitos filmes de sucesso. Um filme que tem assinatura, mesmo ele não querendo, ele já falou que quis tirar o nome dele dos créditos, do Dan O'Bannon, que é um cara importantíssimo para quem conhece as histórias de terror, ou o que eu chamo de um dos melhores de filme de zumbi que eu já assisti, que é o Retorno dos Mortos-Vivos, que eu adoro esse filme. Aqui nós vamos ter o diretor, o Gary Sherman. Ele é conhecido por um filme não muito querido pelas pessoas. Eu mesma não acho um bom filme, que é o Poltergeist 3, né? Que é um filme que a franquia já estava meio que agonizando. Aqui ele dirige um filme que não tem um roteiro somente do Dan O'Bannon, também como do Ronald Suchet, que na verdade é quem praticamente assumiu a maior parte do roteiro, né? Mas é um filme divertido, um filme que tem questões de zumbi, tem questões de voodoo, de cidadezinha, tem uns atores muito legais. E eu vou conversar um pouquinho com vocês agora sobre esse filme. Vou falar os filmes que estavam fazendo sucesso na mesma época também, para você ver como é que ele acabou sendo meio que eclipsado devido a isso. E tem alguém no elenco que viria a se tornar um grande ícone do terror, que é o Robert Englund, né? Vamos lá. Para vocês verem, olha só os filmes que estavam fazendo sucesso na mesma época. Filmes muito bons, diga-se de passagem. The Howling, o filme sobre lobisomem, que é muito legal. Ele é considerado um dos filmes, uma das melhores cenas de transformação do cinema, que tem os efeitos do Rob Bottin. Um lobisomem americano em Londres, que não precisa nem falar nada, um filme incrível, né, do John Landis. Halloween 2, O Massacre Continua, que, né, eu não acho assim muito legal, mas vale a pena, faz parte da franquia. Sexta-feira 13, parte 2. Evil Dead, que pelo amor de Deus é um filme fantástico, né? Todo mundo gosta desse filme, eu também sou uma das fãs. Scanners, o filme do David Cronenberg. Possessão, cara, do Zulawski, né? Que é absolutamente maravilhoso. Esse filme Dead and Buried, ele é, no Brasil, conhecido como Os Mortos-Vivos. Então acho que meio que dá uma confusão nisso daí, né? Mas eu acho ótima a tradução literal do título, que é Morto Enterrado, né? É muito bom. Mas diferente dos filmes slasher que estavam fazendo sucesso na época, esse filme tem muito mais atmosfera. Ele é um filme de investigação. Ele é um filme que vai ter um plot twist, né? No final, né? Mesmo a gente chegando lá no final e se perguntando assim, pô, esse plot twist aí, né? Mas peraí, sabe? Quando você fica, pô, mas peraí, fulano tá fazendo isso, quando e tal. Mas eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Mas é um filme que eu quis trazer pra vocês, porque eu não vejo muito pessoal comentar. Eu acho que, como eu já disse anteriormente, vale a pena a gente redescobrir, né, filmes antigos, assim, que às vezes passaram despercebidos. Esse filme foi ganhando muito culto com o tempo. Eu até publiquei lá no nosso canal do OK Who uma versão Super HD, né? Então,
Aqui no Brasil talvez não muito, mas nos Estados Unidos ele é muito cultuado, esse filme. Falando um pouquinho sobre o elenco para vocês. O elenco tem o James Fiorentino, que faz o xerife Dan Gillis. No filme ele é o protagonista, é o âncora, é o cara que está investigando, ele retrata muito bem a confusão, a paranoia e inclusive até a determinação crescente desse xerife, vendo que essa realidade dele, né, o sonho de um casamento maravilhoso, uma cidade pacata desmorona, né? Ele é um ator que ele estrelou muita coisa, ele já é falecido, estrelou O Homem de Atenas de 1966, também trabalhou em Bebê de Rosemary, trabalhou na minissérie Jesus de Nazaré, e ele interpretou inclusive o Simão Pedro, hein? Ele teve uma longa carreira na televisão. Também tem aqui a Melody Anderson, que faz a Janet Gillis. No filme, a Janet é a esposa do xerife, cujo comportamento cada vez mais estranho, escalafobético e distante acaba alimentando as suspeitas do xerife, né? O seu papel ele é central para o clímax e o plot twist, inclusive, do final. E ela ficou muito conhecida por interpretar a repórter Dale Ender, do Flash Gordon, de 1980. Ela acabou se afastando da atuação na década de 90 e agora ela é uma assistente social e uma terapeuta familiar renomada. Um dos nomes estelares do elenco também é o Jack Albertson. Ele faz o Dobbs, que é o cara da funerária, é o Six Feet Under na veia aqui, né? Que é o cara que faz as reconstruções, né? No filme ele rouba a cena, né? Ele é carismático, excêntrico e sinistro, médico legista também. O Albertson traz uma energia única para esse personagem, misturando uma fachada de homem comum com uma obsessão meio sombria pela vida e pela morte. Ele é um ator veterano, ele é vencedor do Oscar de melhor ator coadjuvante pelo filme O Substituto, de 1968, do Tony e do Emmy também por The Subject Was Roses. Ele é mais lembrado pelo grande público como Vovô Joe, em A Fantástica Fábrica de Chocolate, de 71, e também pelo seu papel na série de TV Chico and the Man. Esse filme aqui foi um dos últimos filmes dele antes de falecer em 1981. Eu quero trazer também aqui, evidenciar que o Jack Albertson ele está num ótimo episódio de Além da Imaginação, que nós comentamos e falamos inclusive sobre a carreira dele lá. Vai ficar aqui a imagem para vocês acessarem o nosso maravilhoso conteúdo, tá? De Além da Imaginação. Aqui também, de maneira altamente estelar, fazendo uma ponta, tem o Robert Englund, que ele faz o Harry. No filme, ele tem essa participação especial logo no início, como um dos habitantes amigáveis de Potter's Bluff, que se revela um assassino sádico. É uma aparição memorável antes da sua fama global. Pessoa muito famosa aí como Fred Krueger. Pouco depois desse filme, ele acaba então estrelando aí o Fred Krueger em A Hora do Pesadelo, de 84, e esse papel, claro, tornou ele uma lenda do horror. E ele reprisou, e ele inclusive participa de muitas Comic Cons, etc., de eventos, com esse papel de destaque de Fred Krueger, né? Com o passar dos anos, esse filme, Dead and Buried, ou então como está aqui no Brasil, Os Mortos-Vivos, ele foi sendo redescoberto pelas pessoas e agora ele é considerado um clássico cult do terror. Talvez não muito aqui no Brasil, mas no exterior ele é muito, muito famoso e tem muitos vídeos aqui no YouTube sobre ele. Ele é frequentemente também mencionado como um filme ótimo do John Carpenter, o The Fog, né? Pelo clima de mistério, a atmosfera de suspense. É um filme, se não um primor de roteiro, né? Devido às explicações que vão ter no final. Ele é um filme muito divertido mesmo de assistir, que você vai ver toda essa situação absurda e vai falar, porra, né, meu, o que tá acontecendo, né? Muito divertido. E sem mais delongas, vamos lá. Vamos ao trailer e vamos aos comentários sobre o filme. This is the road to Potter's Bluff. Maybe you've been there. Clean, picturesque, full of old-fashioned friendliness. The kind of town everyone likes to visit. This is the road to Potter's Bluff. There is no road out. Welcome to Potter's Bluff. From the creators of Alien, terror brought down to Earth, dead and buried. Is there any way whatsoever to reanimate people after they have died? To get them to walk around?
That guy, the one you came to see me about last week, the one that died after the car wreck. Yeah. I just saw him. Man, he's dead. It's the same guy. Welcome to Potter's Bluff. When you die, you expect to remain dead and buried. You had a very close call. Just lie still. I'm gonna give you something. It's gonna make you feel even better. When you die in Potter's Bluff, expect the unexpected. From the creators of Alien, Dead and Buried. It will take your breath away. All of it. Dead and Buried. O filme já começa assim, no mínimo estranho, porque você vê que um cara que tá fotografando na praia, tá fotografando lá as gaivotas, os barcos que estão ali na praia, e do nada aparece uma mulher toda sensual, maravilhosa assim, flertando com ele, né? Falando assim: ai, você tá tirando foto, você é fotógrafo, você é famoso e tal, você não quer tirar fotos de mim? E aquela situação toda inusitada, né? Mas o cara pega e fala assim, na hora ele já embarca, né? Ele fala assim, ah, ok, né? Tudo bem, né? E ela começa lá posar muito sensualmente, do nada dá a entender que quer ter ali com ele um intercurso, né? E chegam pessoas, né? Na hora que ele tá, na hora H, que ele tá ali prestes a dar uns amassos, chega um monte de gente, começa a bater nele, e pessoas assim, de todas as espécies, pessoas idosas, pessoas mais novas e tal, e começa a dar porrada nele, amarram um cara, jogam gasolina no cara e tocam fogo. Então, o filme já no começo, ele já diz a que veio, né? Ele fala, ó, você quer um filme que você vai ver disso pra pior, né? Então você fica, meu, o que tá acontecendo aqui? E é uma cidade, assim, daquelas cidades que ela já começa em preto e branco, parecendo um cartão postal, né? Linda, tranquila, aquelas cidadezinhas de sonho, né? Que você fala, poxa, aqui deve ser gostoso morar ali à beira-mar, né? Que gostoso. Só que a cidade é cheia de segredos. Então você vai ter esse personagem aí, o James Farentino, ele vai aparecer, já vão descobrir o corpo do cara, e tá esperando o médico legista tá demorando, e o cara, infelizmente, tá vivo, né? Apesar de ter sido atacado e terem tocado fogo, ele continua vivo, né? E o cara chega ali, o médico legista, tocando música alta, assim, na maior curtição no carro dele, e ele fala assim, aí tá vivo, né, e tal, e leva um cara, né, tal, e vai começar então a investigação, né, porque nessa cidade aí, do nada, apareceu uma pessoa que não mora na cidade. Inclusive os caras estão conversando lá no outro dia, no dia seguinte, no café da cidade. Tem uma mulher lá que tá atendendo, que por sinal você viu que essa mulher tava no meio daquela galera atacando o fotógrafo, né? E aí ele começa a conversar, eles fazendo piada, fala que ele é um cara da cidade grande, que ele é importante, que ele estudou criminologia. E ali eles são todos ali rindo, conversando e tal. Você vê que eles se dão todos muito bem, todo mundo se conhece na cidade. Aparece inclusive o Robert Englund, né, na mesa também, conversando. Eles estão todos ali, é uma pacata cidade onde ocorreu uma coisa terrível, mas tá todo mundo muito tranquilo e tal. Só que, claro, as coisas não vão parar por aí, né? Aí na outra noite você vê que tem um cara ali bêbado, né? Falando sozinho, batendo em tudo, parece que tá bêbado num daqueles barcos abandonados da praia. E aí, do nada, também ele é atacado. E tem uma coisa curiosa, que esses ataques noturnos, você vê que são, obviamente, as mesmas pessoas, mas tem alguém com a iluminação muito forte, e tem uma coisa assim que todos eles ficam fotografando o tempo todo. Sabe, o primeiro caso também, eles pegaram um fotógrafo, mas eles também estão fotografando o cara no momento que ele tava lá, né, sendo atacado, pegando fogo. Agora também, o bêbado que eles vão atacar também, eles começam a fotografar, tirar muita foto, tem alguém iluminando. É uma preocupação de registrar que você fica, ué?
né? O que está acontecendo, né? Corta ali então para onde o legista está trabalhando, muito contente, ouvindo músicas antigas, dançando. Quando ela chega, agita a multidão, toda a galera se reúne no salão, admirando. Muito feliz, você vê que aquilo para ele, esse momento de que ele está tratando ali do corpo, é um momento de muita felicidade. Ele está no momento até tratando de uma senhora, né? Aí o xerife vai lá conversar, porque já que ele é o legista também da cidade, ele fala assim, pô, preciso de resposta, você precisa me contar o que está acontecendo aqui, né? Claro que o legista ali, o Jack Albertson, tá ótimo. Ele fica falando assim, olha só o trabalho maravilhoso que eu fiz aqui, né? E tudo isso vai ser desperdiçado, vai ser enterrado, né? E aí ele fala, tenta cortar a conversa, ele quer informações, ele quer respostas. E ele vai no hotel que o fotógrafo estava instalado, a primeira vítima, e fala assim, pô, eu preciso de informações. Então abre o quarto desse cara para eu poder saber, né? O cara deixou alguma coisa, o nome, deixou o telefone, o cara fala que não deixou nada. Então abre o quarto para ele, ele começa a analisar o quarto, ele vê que não tem nada com o nome do cara, né? Então como é que pode ser, né? Que situação muito estranha ali, né? E aí o cara do hotel meio que segrega para ele que, na verdade, uma mulher tinha ido visitar esse cara antes, quando ele ainda estava no hotel, antes de ter acontecido isso com ele, que foi a mulher do xerife, a Janet. E ele fica visivelmente desesperado. Como assim, né? A minha mulher veio visitar o fotógrafo que veio na cidade e ele foi morto, ela não comentou nada comigo, né? Que situação estranha. E o cara ainda solta uma. Pergunte à sua esposa. Quando ele chega em casa, então a mulher tá lá, toda doninha de casa, passando o espanador. E ele chega para conversar com ela e, né, de maneira muito tímida, ele pergunta assim, olha, você por acaso sabe de um cara assim e tal, um fotógrafo? Ela fala, nossa, que crime horrível, né? Fiquei sabendo, né? Que situação horrorosa, né? Aí ele vai ficar com a pulga atrás da orelha, porque o que a gente fica imaginando logo de cara? Que a mulher dele talvez tenha um rolo, foi um rolo da mulher dele ali, né? Só que tem muita coisa aí, tem muito caroço nesse angu. Fala assim, você conhecia esse cara porque eu recebi uma informação que você conhecia. Aí ela fala que estava falando com esse cara, que o cara é vendedor de produtos fotográficos, ela é professora, né? A mulher dele, então ela quer dar para a sala de aula ali uns materiais de fotografia, né? E tal, para poder inovar nas aulas, que ela tá pedindo para as crianças tirarem fotos e tal. Então, na verdade, ela chegou a falar que esse cara, devido a isso, que o cara era um vendedor. É isso que ela conta. E ela desconversa, beija ele, tá muito amor, muito afeto. Ela até brinca com o marido, né? Ela fala, pô, você tava com ciúmes de mim, né? O que você achou que eu tava fazendo, né? Era só uma coisa pra escola, né? Não tem por que você ter ciúmes de mim, né? Aí, numa ocasião muito breve, ele tá ali abastecendo o carro dele, tá no posto de gasolina. A gente já toma uma surpresa logo de cara, porque no posto de gasolina está o cara que morreu, que é a primeira vítima, justamente o fotógrafo que ele tá investigando. Mas ele não sabe a aparência do cara, né? Porque quando ele viu o cara pela primeira vez, o cara tava todo queimado, né? Então não tinha como ele saber. Aí o cara tá ali cuidando do carro dele, lavando os vidros, e aí para do lado dele o diretor da escola. E aí ele fala assim, pô, fulano, senhor Haskell, acho que é o nome dele, fala assim, você tá comprando equipamento de fotografia, você conhecia esse cara que morreu aqui na cidade, né? Ele falando tudo isso, inclusive na frente do cara que tá ali trabalhando no carro dele, que é justamente a vítima, né? Aí ele fala assim, não, a gente não tá comprando equipamento nenhum, não tô sabendo de nada, né? Aí você pensa assim, putz, né? Realmente, primeiro que demora um pouco pra gente sacar, mas a gente saca. Ainda mais na segunda vez que eu assisti, você fala, putz, esse cara do posto de gasolina que tá atendendo ele é o cara que morreu logo no começo do filme. Mas assim, a princípio, você fala, putz, então ele tá tomando chifre mesmo, né? Certeza. Ele não desiste. O xerife vai lá no hospital. Você vê que no hospital, isso daí pra mim é uma incógnita, né? Porque eu tive a impressão, eu acho que eu não tô enganada, que realmente, até porque no filme mostra isso, que o cara do posto era essa vítima, mas mostra aqui no filme que o cara lá que foi queimado primeiro, ele tá no hospital e ficou em coma
Inclusive, ele tá desfigurado, é até a capa de muitos pôsteres, né? Ele tá todo enfaixado, só tá com o olho pra fora e a boca meio aparecendo assim, sem lábios, eles falam. E aí ele tá no hospital, ele vai lá falar com o médico, né? O médico tava tratando dele, mas o cara tá vivo, então o cara é uma testemunha disso daí, né? Aí eles estão lá conversando, ele fala com o médico, enquanto ele tá conversando com o médico, aquela loira, a loira justamente que o cara tava fotografando, ela passa por eles vestida de enfermeira e eles nem percebem, assim, é o hospital mais maluco do pedaço. Eles nem percebem. Aí ela entra no quarto, o cara vê, já fica desesperado, se arregala aquele olho, né? Não consegue falar nada, absolutamente nada. Com uma injeção enorme, assim, falando pra ele, você ficou vivo por um fio, né? Mas a gente vai resolver isso, tá bom? E vai lá, tasca ali uma injeção no olho do cara, né? O cara tava ali do lado, conversando praticamente perto da porta do quarto com o médico. Tá falando que precisa descobrir o que aconteceu, que não tem respostas. Ele tá muito em dúvida nessa situação toda. Mas eu até depois eu quero perguntar pra você, se você assistir comigo, se você tem essa impressão. Eu tive essa impressão que parece um pouco de furo de roteiro. Acho que um dos furos de roteiro. Mas veja bem, não deixa o filme menos divertido. Ele está bem divertido até então. As pessoas da cidade estão envolvidas nesses crimes. Mas por quê, né? Aí, quando tem toda aquela comoção, eles entram no quarto, vem um cara com a seringa, né? E aí, na próxima cena, já é uma lápide ali, que é uma lápide de 1,99 mesmo ali, escrita com uma coisa maravilhosa. É George Lemoyne, né? Porque aí descobriram o nome dele. Viajante, 30 anos aproximadamente. Ali o cara tá enterrando, né? O xerife tá ali também. O cara da funerária, que também é o médico legista, vão conversar e ele tá ali muito frustrado, né? Inclusive o cara, que é o legista, tá lá, pô, é um absurdo, né? Por que a prefeitura não me paga a reconstrução desse corpo, né? Então, tipo assim, né? O cara que tinha sido queimado, né? Então isso é muito estranho, né? E aí eles estão ali, ele tá ali esbravejando com o xerife, falando assim, olha, vocês poderiam ter deixado eu trabalhar, mas pra quê? Se não tem família, se não teria funeral, né? Você fica até se perguntando, né? Porque qual que é a coerência, né? Mas aí a gente vai descobrir que vai ter uma ligação com o que acontece no final. Aí, de noite, a esposa dele tá ali prestes a sair, falou que tinha um compromisso na casa de amigos. Fala pra ele assim, vamos comigo? Ele fala, não tô nada afim de sair, sai você. Então ela fala, ok, eu vou tentar voltar o mais cedo possível. E ele fica em casa porque ele tá perturbado. Ainda mais vamos lembrar que tem essa suspeita, né? Essa questão que o diretor da escola falou que não estavam comprando nenhum equipamento. Ele tá de cabeça cheia. Na cidade, você vê que tá chegando ali um carro na cidade que tem um casal e uma criança. Aí você fala, meu Deus, eles não vão ter coragem de fazer isso, né? Pois, então, chegam lá, estão perdidos, vão perguntar de uma outra cidade, param naquela lanchonete que tá sempre cheia de gente, a lanchonete, perguntam pra garçonete, fala assim, onde é que é cidade tal? Aí eles falam, é tantos quilômetros. Aí ela até brinca com a criança, fala, oi querido, tudo bem, não sei o quê. A mãe pergunta se a criança quer usar o banheiro, ela fala que não, o menino tá com medo. Estavam procurando inclusive o posto de gasolina, né? Aí eles saem da lanchonete para poder abastecer o carro, estão ali indo primeiro para abastecer e depois para ir para outra cidade, de noite, com uma névoa danada. E aí alguma coisa passa pelo carro, eles batem alguma coisa, o carro se descontrola, eles batem quase num poste, mas sobrevivem, né? Mais próximo de uma casa ali. A mulher fala assim, poxa, vamos entrar naquela casa pra gente pedir ajuda, né? Pegar o telefone, ligar pra alguém, né? E tal, e pegam a criança nos braços e entram na casa. Que você vê visivelmente que é uma casa abandonada, sabe? É uma casa que não tem ninguém, tá tudo cheio de poeira, eles mesmos percebem, né? Só aqui eles estão sendo perseguidos, né? Existem sombras nas janelas, existem pessoas por ali circulando, existe uma forte luz, né? Ali em torno da casa, né? E eles vão percebendo a presença dessas pessoas, se desesperando, né? Tem uma hora que eles invadem um quarto lá, fecham a porta, vê que tem várias pessoas ali atrás deles e eles fogem pela janela, né?
Só que, infelizmente, eles acabam fugindo. E pelo que você entende ali, eles conseguem realmente fugir. Tem até uma pessoa que está no carro, né? Segura a criança e tudo. Tem alguém atacando aquela família. De qualquer jeito, eles conseguem fugir. E a princípio a gente não sabe nada deles, né? Pensa assim, porra, conseguiram escapar, né? Sei lá, vão para a próxima cidade, vão chamar a polícia de repente, né? E a situação tá nesse pé. Só que todo esse corre-corre de carro para lá e para cá, tem um momento que o xerife vê o carro passar com tudo, né? Ele vê, aí ele é um xerife, é polícia, né? Ele quer correr atrás do carro, só que ele acaba batendo em alguém. E quando ele bate nessa pessoa, que ele não consegue enxergar quem é, a pessoa deixou um braço para trás. Literalmente, ficou preso no carro, sabe? O braço, assim. Aí ele fala, como assim? Peraí, a pessoa deixou o braço pra trás, mas não é uma prótese, é um braço mesmo, de verdade, sabe? Quando ele volta pra casa, ele, é claro, tá com a cabeça cheia, né? O que tá acontecendo nessa cidade, né? Virou uma loucura, né? E a esposa tá lá tranquilamente, lá limpando umas pratarias ali, conversando, né? E aí ele pergunta pra ela de munição, de arma, né? Aí ela fala que não sabe onde é que tá a munição, não sabe onde é que tá a arma, não sabe onde é que tá nada. Ele vai procurar nas gavetas, né? E ele puxa um livro do nada de voodoo. Como eu ia dizendo, voodoo é pra Jacu. Você fala, porra, né? Como assim tem um livro de voodoo, né? Ele mostra pra ela. Aí ela chega e fala assim, é porque eu quero deixar as minhas aulas muito interessantes para as crianças, eu quero trazer muita cultura, coisas diferentes, e eu acho interessante essa tribo aqui, né, e tal. O filme meio que, né, não explica muito essa questão, né, mas eu acho interessante isso daí, eu vou fazer uma aula sobre isso para eles, né, que eu acho até que a cena dos ataques aí à família é uma das melhores cenas do filme, na verdade. E detalhe, quando ele leu o livro e percebeu que tem uma coisa muito estranha ali. Ele falou assim, é possível ressuscitar as pessoas, mas elas precisam ter tido uma morte violenta. A esposa dele tinha dado para ele um rolo de filme, porque justamente ela falou que estava fazendo esses estudos fotográficos com as crianças na escola. Manda revelar esse filme para mim, porque nessa época, né, para quem não sabe, o pessoal também passava os slides, né? Tinha aquelas máquinas de slides gigantes. E aí ele fala até que esqueceu e tal. Só que ele pensa um pouquinho mais e quando ele resolve levar no dia seguinte esse filme para revelar, ele fala pro cara, veja bem, eu até pensei, no mínimo esse cara deve estar envolvido, né? Ele fala pro cara assim, olha, eu vou deixar esse filme para revelar aqui, mas você só entrega para mim. Não entrega para mais ninguém, porque eu quero ver que fotos são essas que estão aqui, né? Ele conversa com o legista e ele quer mais informações sobre esse cara aí, desse caso, justamente o cara que apareceu no hospital morto, né, que tinha sido queimado. E o legista fala para ele assim, olha, realmente uma conclusão que eu posso chegar nesse caso para você, uma resposta que eu posso dar, é que esse cara pode ter sido desfigurado em outro lugar e colocado naquele carro ali para parecer que foi um acidente. A gente, infelizmente, acaba descobrindo, né, porque o personagem lá do Robert Englund, que é uma espécie de faz-tudo na cidade, ele tá ali puxando com cabo de aço um carro do mar, que justamente é o carro daquela família que a gente pensou que tinha fugido, né? Então, na verdade, não tem ninguém no carro, o carro tá vazio, não tem corpos, mas ele tá puxando, ele avisa o xerife, né? Ele liga pro xerife e fala, ó, foi encontrado esse carro aqui e tal, e ele lembra que passou por ele, né, o modelo Ford, né, desse carro, ele pensa assim, resolve pegar alguns fragmentos daquele braço que ficou para trás e mandar para um cara ali de um laboratório, né, para ele fazer um exame, ver que tipo de matéria que era aquela, né, por que aquele braço estranhamente foi largado para trás assim, né. E enquanto ele tá falando com o cara do laboratório, entra o cara do hotel desesperado, falando assim, pelo amor de Deus, me ajuda, você tem que me ajudar, xerife. Ele fala, o que tá acontecendo? Calma aí, né, que eu tô no telefone. Ele fala, eu acabei de vir do posto de gasolina e eu preciso falar pra você que esse cara do posto de gasolina é o cara que teve lá no hotel. O cara morreu, né, o cara foi enterrado, inclusive fiquei brigando com o legista, agente funerário ali, porque o cara queria fazer restauração no corpo e tudo lá. Ele falou, não é ele. Com certeza é ele. Acabei de vir do posto. Ele tá lá atendendo, do nada. Ele fala pro cara assim, olha só, deve ser impressão sua, deve ser um cara parecido com ele. E aí ele vai lá na escola da esposa, né? Ela tá até, inclusive, dando uma aula fantástica. Ela tá dando justamente a aula que ela falou que ia dar, que é a aula de voodoo, né? O voodoo é praticado nas regiões mais primitivas.
e tal, falando da tribo lá, ressuscitava as pessoas da tribo, mas tinha que arrancar o coração, né? Tinha que pegar esse coração, esconder esse coração, né? Então o domínio da pessoa ali, a pessoa revivia, mas tinha que retirar o coração e esconder, né? Não podia deixar próximo da pessoa, né? Então você fala, meu, que coisa mais macabra, né? Esse filme é muito trash, engraçado, porque a mulher tá dando uma aula absolutamente assustadora, né? Para as crianças ali, as crianças estão tudo adorando, né? Porque é o fascínio, né? A gente também é fascinado por isso, mas é engraçadíssimo assim, porque o roteiro coloca isso, a gente até, para quem é professor, deve pensar assim, porra, né? Se eu tratar de uma coisa assim numa aula, vão encher meu saco. Hoje em dia, o pessoal enche o saco de professores até por outras coisas, né? Que não tem nada a ver. Ele até aproveita, né? Porque aí ela termina de dar aula e ele foi lá pra pegar ela, dar carona. E ele conversa com ela, ele fala a verdade. Ele fala, ó, o diretor falou pra mim que eles não estão comprando equipamento fotográfico nenhum, né? Aí ela fala pra ele assim, era surpresa, seu bocó, não era pra você falar pra ninguém. Aí, enquanto isso, né, você vê que quem chega nessa cidadezinha aí se lasca, né? Porque tem uma menina, uma jovem ali, ela tá pedindo carona para uma caminhonete ali, a pessoa fala assim, mocinha, você tá pegando carona, você não sabe que é perigoso não, né? Pra onde você vai? Ela fala uma cidade lá. Ele fala, eu vou passar por essa cidade aqui, que é a cidade justamente onde tá acontecendo esses crimes todos aí. Eu vou passar por lá, se você quiser eu te deixo lá, e de lá você tenta ir pra outra cidade. Você aceita carona? Ele fala pra ela assim, eu vou parar na minha casa pra pegar um negócio, já vou lá com você, lá, vou até a cidade e tal. E ela aceita. Ela aceita. Quando ele chega, assim que ele chega, ele já começa, ele para o carro, começa a fotografar ela, tirar várias fotos dela e depois já ataca ela. Ela desmaia ela e depois ela vai estar também num lugar toda suja de lama, com um monte de gente fotografando ela, com alguém segurando aquela forte iluminação, né? Ou seja, talvez tenha alguém filmando também, além de fotografar, né? E alguém pega uma pedra gigante e joga na cara dela, né? Esse filme também tem uma coisa muito legal, que tem o trabalho do Stan Winston, né? Que é um grande, famoso diretor de efeitos especiais, né? Ele combinou muito bem com efeitos especiais de maquiagem, bonecos, para poder fazer esse efeito de reviver os mortos-vivos. Como é que ele fez? A gente vai ter uma revelação nesse momento do filme, né? Porque lá na sala do legista, / agente funerário, você vê que está o corpo dessa moça aí, né? Que foi atacada, que teve uma pedra jogada lá. E aí eles fazem uma cena, assim, da reconstrução do corpo, né? Eu até achei uma coisa, assim, muito precisa, né? Como se eles retirassem tudo, né? A pele e tal, e ele vai refazendo. Você vê que ali tem um trabalho do cara, né? Que tá montando também ali naquele esqueleto falso, né? Mas é uma cena muito bem feita, assim. É engraçado até que num filme desse, que é um filme de baixo orçamento, tem uns efeitos especiais maravilhosos. Nesse caso aí, esses efeitos nos corpos, né? Então essa reconstrução é fantástica. E você vê então que o cara ali, o Dobbs, né? O agente funerário ali, o legista, ele tá envolvido nesse esquema aí. Ele deixa a moça toda maravilhosa, toda linda, né? Perfeita. E ele meio que pega assim, cobre ela depois que ela tá pronta, sai da sala e alguém entra. Quem entrou? Alguém tá entrando. Depois aí você dá a entender, parece que alguém ali vai fazer um ritual agora, mas não mostra pra gente, né? Quero até aproveitar e ler para vocês aqui, porque eu tô aqui na própria página do Stan Winston School, né? Da escola dele, né? Onde ele fala um pouquinho sobre como é que foi o processo de fazer esse momento aí, onde tem que fazer a reconstrução dessa personagem, que é a Lisa Marie. Ele fala assim: comecei com o molde de Lisa Marie depois que criei uma réplica em argila. Depois comecei literalmente a esculpir o rosto dela, seção por seção. Como eu tinha o molde original da pele dela, consegui pegar uma pele final e colocá-la sobre o boneco inteiro. Vou chamá-lo de boneco porque o que adicionei camada por camada foi o crânio, os músculos e a pele, que se juntaram para recriar Lisa Marie. Consegui então puxar os lábios para trás e verificar os dentes, puxar a pálpebra para trás e ver o olho, então puxar a outra pálpebra para trás para descobrir que a cavidade ainda estava vazia. Porque tem um momento que quando o legista está arrumando lá ela, ele, em teoria ele está fazendo esse trabalho todo,
ele abre, né, a pálpebra, você vê que a órbita tá vazia, né? No momento a gente fica até meio assim chocado, você pensa até que é uma pessoa, uma órbita de verdade, porque é bem elástica, né? Então é muito legal esse processo aí, né? Eu recomendo, eu vou deixar o link aqui na descrição dessa página aqui, porque tem várias curiosidades, não é somente, obviamente, a maquiagem da Lisa Marie, né? Tem várias maquiagens que vão aparecer aqui durante o filme também, mas pro final principalmente, né? Enquanto isso, o xerife vai falar lá com o cara do laboratório, né? Porque o cara tinha falado pra ele que é uma coisa muito estranha que aconteceu. Quando ele analisou aquele braço, ele viu que aquele braço não era um braço de uma pessoa que morreu recentemente, e sim que tinha morrido há muito tempo atrás, né? Mas por algum motivo não estava degradado, não estava putrefato nem nada. Então ele fala, caramba, né? O que é isso? Eu vou no laboratório então depois, né? Pra falar contigo, né? E aí, quando o cara desliga, literalmente nesse filme as pessoas podem entrar e sair dos lugares, não há nenhuma dificuldade de entrar nos lugares. Quando ele vira, tem várias pessoas no laboratório dele que são essas pessoas da cidade, que estão atacando a loira psicopata, a mulher da lanchonete, os velhos, várias pessoas da cidade, né? Não todas, porque vai ter um plot twist também em relação a isso, mas estão várias pessoas atacando ele. A mulher injeta um fluido assim no olho dele, né? Na pele, que é um ácido, a cara dele derrete totalmente. Também um efeito especial bem legal também, esse derretimento do cara, sabe? Num filme de baixo orçamento, né? O cara tá ali, o xerife já tá mais pra lá do que pra cá, né? Porque, pô, o que tá acontecendo nessa cidade, né? E ainda por cima tá aquele agente funerário lá enchendo o saco dele, né? O Dobbs, e fala pra ele assim, olha, eu vim aqui conversar contigo porque a tua esposa tá agindo de uma maneira muito estranha. Ela veio falar pra mim, me acusar de fazer voodoo, né? Falar assim, pô, é só porque eu tenho uma agência funerária, eu sou legista, eu faço voodoo. Voodoo é pra jacu, porra. Desculpa a piada. Que aí ele fala, pô, tá, depois eu vou falar com ela pra ver o que tá acontecendo, né? Ele resolve ir lá no cemitério pra poder desenterrar um corpo lá no cemitério, né? Que justamente não sabia disso. Quem manda no cemitério ali, dá as ordens, quem pode desenterrar ou não é o agente funerário, porque também ele é o legista, né? Ele é meio que uma autoridade naquilo ali. Você vê no filme também que aquela Lisa Marie também já foi acordada, e inclusive o Dobbs tinha reclamado com o xerife que o corpo dela foi furtado. Roubaram o corpo dela. Então, na verdade, é mais um motivo pro xerife querer ir lá no cemitério para ver o que tá acontecendo, né? Será que é só o corpo dela que foi roubado, né? E como assim? Por que roubaria um corpo, né? E aí ele vai mandar desenterrar um desses corpos aí das pessoas que foram assassinadas. O cara fica ali meio assim, né? Pô, eu não posso desenterrar porque só com autorização do senhor Dobbs, né? E aí ele fala, pega a pá aí e vai desenterrando que eu vou falar com ele, porque eu sou autoridade policial, eu posso pedir. E ele entra lá na funerária, chama, não tem ninguém. Aí quando ele sai, você vê que o cara ele sai de uma daquelas gavetas, sabe, refrigeradas e, né, meio como se ele estivesse descansando numa das gavetas ali, o agente funerário, você fala, what the fuck, né, e tal, aí você fala, ok, né, mas ele volta lá e manda o cara desenterrar. E quando o cara desenterra, ele manda abrir o caixão, e quando ele abre o caixão, ele vê uma coisa enrolada assim no caixão, e é um coração. Um coração que tá fresco, tá pulsante, né? E ele fala, nossa, o que é isso, né? O cara também tá olhando ali, o zelador ali do cemitério, fala, nossa, sei lá, né? Aí sim, né? O xerife, com a corda toda, resolve passar pelo posto de gasolina, tira a foto do cara do posto, que é justamente esse cara que ele desenterrou, que é o cara que tinha sido incendiado, né? E tira várias fotos dele, ele quer respostas, né? Fala, porra, o que é isso, né? Como assim? Só tem um coração, né? O coração tava pulsante ainda por cima, estranho, né? Aí ele resolve voltar pra delegacia, fala pra ela mandar um telegrama. Assim, olha, eu quero informações sobre esse cara aqui. Dá todos os dados do agente funerário ali, né? E fala assim, cidade tal, quero mais informações. A mulher manda o telegrama, né? E ele vai, inclusive, lá buscar, então, aquele filme que ele mandou revelar para poder ver os slides, né? Quando ele tá indo lá para buscar, ele encontra o cara do laboratório. Aí você fala, porra, como assim? A gente não acabou de ver o cara do laboratório com a cara toda derretida?
Pois é. Aí ele encontra o cara e fala, fulano, tá acontecendo uma coisa muito estranha. Você falou pra mim que aquele braço lá era um braço de uma pessoa que tinha morrido há muito tempo. E o cara começa a falar pra ele, não é nada do que você imaginou, né? Eu fiz uma conclusão incorreta, né, e tal. Ele tenta demover ele do que ele tinha falado anteriormente, né? Fala pra ele assim, não, deve ser um engano seu, não é possível, né? Ele fala, não, esse atropelamento não é coisa de meses que eu mandei você analisar, foi de ontem à noite, né? Então, assim, fala assim, não, eu quero saber o que tá acontecendo. Aí, quando ele recebe o telex, ele vai ali com a secretária, falam que fulano de tal, o nome do cara, ele foi expulso, né, do cargo dele, ele era patologista sênior, né? Porque ele estava fazendo uso incorreto daqueles corpos lá que apareciam, né? Acabou sendo expulso, saiu da cidade, mas não respondeu criminalmente. E aí que ele foi para essa cidadezinha para trabalhar, né? Então ele fica super assustado com a situação toda, volta para casa com esse rolo de filme e aí ele vai ver realmente o que está acontecendo na cidade, o que estão fazendo. Porque a gente já viu desde o começo do filme que eles registram tudo, né? Mas pelo jeito eles não só fotografam, eles filmam. Então ele vê ali numa cidade, ali o pessoal se aproximando de uma casa, que você vê que é aquela casa velha, né? Onde aquele casal com a criança foram atacados, tem alguém se aproximando, tem alguém filmando, aí as pessoas estão chegando assim, e aí tem uma mulher no quarto, né, que tá com um cara, assim, você não vê o rosto da mulher, a filmagem é toda em preto e branco, e aí ela tá lá, o cara tá lá fazendo o trabalho ali, né, com ela ali na cama, e aí ela puxa uma faca, ela dá várias facadas nas costas daquele cara, várias facadas, e eles estão rindo, aplaudindo, né, tudo sem som, né, aparece a imagem daquele cara ali, que é o legista ali, o cara do necrotério da morgue, rindo também, aplaudindo, né? Ele fica chocado, ele vai ficar muito mais chocado, porque quando a mulher aparece, o rosto da mulher é a mulher dele. A mulher dele tava com aquele cara transando e depois esfaqueando também, né? E aí taca o xerife a chorar, né? Desesperado, né? Você vê todas as pessoas da cidade que ele reconhece pelos nomes, as velhinhas, os velhinhos, as pessoas conhecidas, né? Amorosas, gentis, daquelas cidades todas ali envolvidas naquele crime horroroso, né? E ele, mais do que pé da vida, corre dali diretamente para a funerária, né? Ele chega lá bravo, gritando, né? E começa a gritar com o cara, com o Dobbs, né? Com o velho, e falar assim, o que você fez com a minha esposa? O que você envolveu a minha esposa nesse crime, né? Ele tá ali visivelmente bravo pra caramba, mas você vê que ele tá mais bravo ainda com a situação toda, porque a esposa dele tá envolvida, que a esposa dele tava com outro homem. Aí o cara começa a contar toda a história, ele fala assim, que todas as pessoas dessa cidade são todos meus filhos, fui eu que os criei. Eu restaurei cada um. Aí tá passando umas telas assim com as cenas, né? Porque parece que estava tudo preparado ali para explicar para ele, né? Aí mostra assim, fala assim, a sua mulher na verdade foi a minha maior obra-prima. Aí você fala, what? Sim, a mulher do cara também era uma morta-viva, né? Porque ele mostra assim, ele fala, ela tinha sido afogada, ela foi meu trabalho mais perfeito, né? E cara, você assim, é o plot twist que você não chegamos ainda no plot twist mais maluco que esse filme vai ter, né? Porque aí chega a mulher do cara, assim, e ela tá com a cara meio detonada, sabe? Como se, quem é que assistiu aquele filme A Morte Lhe Cai Bem, né? E tem um momento lá pro final do filme que você vê que os corpos dela, sem ter alguém ali pra arrumar, né? Pra poder ajeitar tudo direitinho, com o tempo vai ficando tudo destruído, né, e tal, né? Então a mesma coisa, como se a mulher dele, ela tivesse que ficar sendo restaurada. As pessoas na cidade, na verdade, essas pessoas mortas-vivas, elas têm que ficar sendo restauradas por ele. Então, na verdade, para alguém que estava reclamando que não tinha trabalho, que não entregava os copos, o cara tinha trabalho pra caramba, o cara tinha que atender a cidade inteira, né? O tempo todo, que parece que, sei lá, de mês em mês, né? As pessoas tinham que voltar lá para fazer um retoque, para colar uma pelezinha, uma rachadurazinha. E às vezes ele fala que a mulher do cara é uma das mais perfeitas, né? Então aí ela entra perguntando para ele o que ele quer de jantar, se quer que faça uma carne assada, se quer que faça não sei o que lá. E o cara tá desesperado, o cara tá prestes ali a atirar no próprio Dobbs ou atirar na esposa. Ele tá num desespero só, né? Naquela situação que foi revelado para ele esse absurdo, né? Que a mulher do cara, na verdade, é uma morta-viva. Ele tava ali,
né, todo dia ali com a morta-viva lá, e pelo jeito o negócio tava bom, né? Porque ele era muito apaixonado, né, por ela, né? Ele fala também pro xerife que os mortos não têm muita memória, só a memória que ele dá para os mortos. Ou seja, a mulher dele só lembra das coisas ou fala as coisas que o Dobbs explicou para ela. Então ali na cidade é meio como se ele também acabasse sendo um grande puppet master, né? Um bonequeiro, né? Que ele ficasse manipulando tudo, porque ele pode mudar a vida das pessoas, né? Falar assim, olha, você era uma boa pessoa assim, ai, você era isso, você era aquilo. É meio mágica o negócio, assim. É como se ele construísse uma nova vida a partir da restauração que ele fez ali, né? Quando ele revive essa pessoa, ele também altera, inclusive, o que a pessoa sabe ou deixa de saber, né? O filme não explica muito bem isso, né? Mas esse é o momento da grande descoberta, porque é o final do filme, né? Ele fica desesperado, acaba atirando na mulher, né? E tal, e o Dobbs fala, não adianta atirar nela, porque ela já tá morta, né? E tal, você pode atirar nela à vontade, sei que ela tá morta, né? E ele atira, né? E quando ele atira nela, de certa maneira, meio que ela acorda, né? Acorda no sentido dela entender que ela tá morta. E ela fala assim, olha, me ajuda, né? Eu tô desesperada, me ajude, por favor, né? E tal, eu não quero continuar aqui, né? Porque diz que ela tinha sido afogada e o cara arrumou ela toda linda, maravilhosa. O trabalho mais perfeito, a obra-prima dele. Só que ela estava na cidade e tinha que continuar vivendo. E nesse momento que ela foi atacada pelo marido, talvez quebrando aquele ciclo ali das memórias que o Dobbs colocou na cabeça dela, ela acordou do que ela estava sendo obrigada, né? A viver essa semi-vida aí, que não ia talvez para lugar nenhum, né? Talvez até o cara tenha falado para ela, ó, esse aqui é o teu marido, então tu gosta desse cara, né? É até interessante, não tem muito esse background, mas você fica curioso como é que ele conheceu ela, né, e tal, foi do nada assim, né? Conheceu ela depois e aí se apaixonou, já casou. Então, né, ele é um cara que dá a entender que ele não tá há muitos anos na cidade, então foi uma coisa meio abrupta isso também, né? Ele atira na esposa, né, que sai correndo, né? Porque não quer mais estar por ali, zumbizete. E atira também no velho, né? Porque o velho fala, atira mesmo em mim, porque agora que eu vou realmente poder fazer tudo que eu quiser, né? E tal, né? Eu tô mais preparado para poder eu mesmo me reviver e tal. Então, é nesse nível aí, né? Aí atira no velho, ele sai atrás da esposa, né? Vai procurar ela tá no cemitério. Essa cena é muito legal e ela é engraçada também, porque ela tá lá no cemitério. Você vê que ela tá ali numa tumba ali. Na verdade, eu acho que até aquela tumba do cara lá que eles abriram lá pra tirar o caixão. E ela tá lá meio querendo se cobrir, né? Falando, me cobre aí de terra aí, porque eu não quero mais estar por aqui não e tal, né? Aí ele muito, né, desesperado, choroso, vai lá, fica jogando terrinha, né? Ela mesma tem uma cena muito boa, porque ela pega e joga a terra em si mesma, né? E tal. E quando ele tá ali desesperado, chorando ali no túmulo da mulher que acabou de se auto-enterrar, vamos colocar assim, aparecem várias pessoas da cidade. Todas as pessoas da cidade. Inclusive os personagens que ele conhecia, a secretária, o personagem do Robert Englund, todos os amigos dele, né, do bar ali que estavam na lanchonete, conversando, e estão todos ali com a cara meio rachada. Aí é o momento das caras rachadas. Tá todo mundo se desfazendo. O cara vai ter um trabalho ali, imagina o trabalho estético que ele tem que fazer nessa cidade. Aí ele tá lá e colocando lá, desesperado, chorando, as pessoas ali entendendo, né, comovidas. Eu até pensei que ele ia ser atacado, né, falei, putz, agora os mortos-vivos da cidade vão atacar o cara, né, porque o cara sabe o segredo da cidade, né, e tal. Mas não, ninguém ataca ele, ao contrário, consolam ele, falam, que pena, né, e tal, ela se enterrou e tudo, né. E ele volta lá, então, pé da vida pra funerária, e o cara tá lá, né? Tem uma cena toda lá, é quase taxidermia, né? Praticamente o cara se realmente, o cara tava ligando em si aqueles equipamentos, né? De embalsamamento, de funerária, dá a entender que ele quer se reviver mesmo, ele tá fazendo o processo todo lá. Quando o cara volta pro consultório pra brigar com o cara, pra ver se o cara tá morto, né? O xerife, pé da vida, choroso e tal. Aí vai vir a grande revelação do filme. Que aí, gente, é uma coisa assim que, pelo amor de Deus, porque em nenhum momento do filme mostrou, né? Porque ele já deu a entender que, assim, pessoas que são os mortos-vivos aqui precisam desse reparo na pele, sei lá, de 15 em 15 dias, de mês a mês e tal. Tanto que todo mundo aparece com a cara rachadinha e tudo, né? Então, só que ele chega pro cara e fala assim, olha, quero que você assista aqui esse vídeo, aqui ele mostra o vídeo.
O vídeo é a continuação daquele vídeo que ele estava assistindo, né? Que é da esposa dele com o cara lá na cama, lá nos trampos e tudo. Só que tem a continuação do vídeo antes do corte. O cara que ela estava esfaqueando era ele. Pois é, quando vira, assim que ela tira o corpo do cara de cima dela, o cara era ele. Ele era um morto-vivo. Aí você fica assim, né? Pô, peraí, legal pra caramba. Mas que explicação maluca é essa, né? Porque é muito legal o filme? É um filme cult, é um filme divertido, é um filme que dá pra gente, claro, assistir com os amigos, dar risada. Valeria com certeza um programa dos nossos amigos lá do Podcast, né? Que eu recomendo sempre pra vocês irem lá, pra quem não conhece. Que é muito bom os podcasts deles, mas é uma explicação muito louca, né? Porque não tem nenhum momento, né? Tudo bem que ele pode, tá, a explicação aqui pode ser que, vai que ele então coloca a recordação na cabeça do cara que é o xerife, fala assim, quando ele vai lá fazer a restauração, fala assim, olha, você vai vir daqui 15 dias fazer restauração, mas nunca vai lembrar. Só se for assim, né? Porque é uma explicação à la caralho mesmo, né? Porque não teve nenhum indício no filme nesse momento. É meio assim, é um grande plot twist, né? Mas você fica assim, né? Ele fica com as mãos, olhando assim, as mãos descascando dele, né? E, cara, ele nunca percebeu isso daí de maneira nenhuma, né? É por isso, então, que aqueles caras lá, os mortos, né? Estavam assim, camarada morto, né? Você era um otário mesmo, né? Além de tu achar que era chifrudo, tu ainda é um trouxa zumbi que nem sabe que é zumbi, né? Talvez por isso as pessoas ficassem todas simpáticas com ele, todas afáveis, ninguém atacava ele. Que você se pergunta como é que um policial ali numa cidade não ia ser atacado pelos zumbis, né? Então, na verdade, assim, é um filme muito divertido. Independente dessas questões de roteiro, que eu fiquei sinceramente me perguntando, pô, como é que pode o cara tá ali no posto de gasolina naquele ponto do filme, mas aí depois ele ainda tá no hospital, numa cena ótima. Eu recomendo que vocês assistam nesse sentido, sem compromisso mesmo de ficar buscando, né, coerência das coisas, porque tem uma coisa também de você gostar do trash pelo trash, né, pela diversão, pelo entretenimento. Então acho que nesse sentido, assim, se eu for colocar, já que o pessoal fala que são filmes um pouco parecidos, eu discordo um pouco, né? O The Fog, né, o Nevoeiro do John Carpenter com esse filme aqui, Os Mortos-Vivos, eu acho o The Fog muito melhor. Eu acho bem melhor. Mas é um filme bom também. É um tipo de filme que valeria qualquer sessão trash, qualquer sessão drive-in, com toda certeza, porque ele é muito divertido nesse sentido, que você fala, porra, aí aparece as vovozinhas, estão ali assistindo a mulher, tá largando a faca nas costas do cara. Então, é divertido, gente. É muito isso. Eu espero que vocês tenham curtido aqui. Eu gostei bastante. Eu não conhecia, tá? Eu não conhecia esse filme. Uma coisa leva a outra, eu brinco, né? Porque começa a gravar um vídeo sobre uma coisa, que leva a outra, que leva a outra. Então quer dizer que, assim, quando eu tava fazendo pesquisa pro filme A Entidade, aí eu vi que tinha a colaboração do Stan Winston lá, né? No corpo da moça. Depois tava linkado com este filme aqui, que é um grande trabalho dele. Porque você fica se perguntando realmente como é que pode um filme desse de baixo orçamento, visivelmente de baixo orçamento, eles têm esses efeitos muito bons, né? Então acho que se tem uma coisa que vale muito a pena nesse filme é isso, né? Esses momentos onde tem aquele corpo lá sendo transformado, sendo recriado, né? Então isso é muito legal. O clima dele é excelente. Ele não é tão rápido assim como outros filmes slasher, né? Com muitos ataques sangrentos. Ele é muito mais de clima, né? Então, eu acho que é um filme que vale a pena nesse Halloween. Caso você não tenha assistido, você vai poder assistir, porque como é esse cine poeira que a gente chama, né? Não tem por aí, não tem streaming, não tem lugar nenhum, mas lá no OkRu, né? Como sempre, eu até coloquei uma versão Ultra HD no OkRu para o pessoal assistir legendado, então dá para assistir em alta qualidade também. Espero que você tenha gostado aqui do vídeo. Foi divertido para mim fazer, né? Até estranho poder conversar sobre um filme que é tão engraçado. Com certeza geraria muitas piadas, assim, se eu tivesse um podcast com o pessoal que grava normalmente. Mas ele é muito legal, gente. É muito legal. Se não tem coerência no roteiro, às vezes o roteiro, né, é meio whatever, não tem importância. É divertido, eu acho que ele cumpre a função, que no final é diversão. Assista, divirta-se. Logo mais também eu quero até recordar para você aqui, né? Eu sei que
Sempre tem gente acessando os vídeos. Aliás, muito obrigada, que eu vejo quantas visualizações tem, né? Espero que vocês continuem visualizando, que vocês lembrem de dar like, se inscrever no canal, isso é importante. Apesar de eu não ter pedido logo no começo, né? Mas assim, a gente vai ter a nossa live agora dia 31, né? De 8 horas da noite, aqui no canal do Masmorra, onde a gente vai falar, a gente gosta de pegar o mês de outubro, final do mês de outubro, de Halloween, para poder falar de uma coisa diferente. A gente tem essa vibe, a gente curte falar de cinema, sei lá, da Austrália. Se você acompanha a gente pelos podcasts, você tá até ciente, né, que eu tenho feito publicações todo dia, assim, de um podcast antigo, de um trabalho da gente de dramatização, de terror e tal. Eu tenho pego esse mês de outubro e tenho colocado coisas legais no podcast. Então se inscreva no podcast, tá? No Spotify. É Cineclube da Masmorra, tá? O nosso podcast. Mas dia 31 a gente vai ter a nossa live, tá? A nossa live de Halloween, que dessa vez a gente vai tratar de um tema maravilhoso, gente, maravilhoso, que é o cinema de terror japonês do período Edo. Principalmente daquelas produções que falam do folclore, né? Falam das fábulas, daquelas histórias do Kuroneko, por exemplo. Histórias de fantasmas, histórias de vinganças, que sempre envolvem samurais. Vai ser um programa maravilhoso, a equipe praticamente toda reunida para poder fazer essa gravação, reunida para poder fazer essa live. Então não perca, tá? Já deixa aí, tá? Inclusive já o vídeo programado, tá? Já deixa agendado, já deixa o sininho também para poder te avisar quando a gente for começar. Vai ser dia 31, 8 horas da noite. Estarei eu, o Marcos, o Felipe, o Rodrigo, o Douglas, para poder falar sobre esses filmes que são filmes clássicos. Filmes dos anos 30, 40, 50, onde tem o que a gente chama de Edo lúgubre, né? Filmes góticos do período Edo. Então, imperdível, imperdível, tá? Agradeço você estar comigo aqui nessa maravilhosa, não é nem revisão, né? Assisti a primeira vez essa maravilha aqui, foi muito gostoso. Quero saber o seu comentário, saber se você já conhecia. Se inscreva também aqui no nosso canal se você não for inscrito. Nos apoie como você puder, não importa. Se o teu apoio no momento for você compartilhar o vídeo, você compartilhar num grupo de Facebook, num grupo do Telegram, onde você acha que vale a pena divulgar, já nos ajuda muito, tá? Venha para nossa live, venha estar conosco, conversar, descobrir. Claro que vai virar um podcast depois, mas ao vivo é muito legal, com a colaboração de vocês, com os comentários de vocês, tá? Então a gente se encontra, e se você puder também, colabore financeiramente com o Masmorra, tá? Masmorra Cast é um podcast de mais de 15 anos, né? Já teve vários sites, já teve vários nomes, mas você encontra normalmente como Masmorra Cast, ou então como atualmente a gente agregou, né? Como Cineclube da Masmorra. Você encontra nossos podcasts de filmografias, não somente de terror, apesar da gente estar no meio do horror, a gente adora diretores diferentes, então a gente às vezes traz umas trilogias muito legais que ninguém comenta, a gente gosta de fazer isso, tá? Então siga a gente lá no Spotify, se inscreva lá no Spotify e colabore com a gente financeiramente, tá bom? O nosso Pix é apoiomasmorra@gmail.com. Nós temos colaboradores que são os nossos padrinhos, nossas madrinhas lá no Apoia-se. Você pode apoiar com o que você puder ajudar. A gente pede para sempre o pessoal ajudar com mais de R$10 para que o apoio não fique com a maior parte do valor, né? A gente consiga realmente transferir para nossa conta, para os gastos que a gente tem com microfone, com gravações em geral. Você doando esse valor já nos ajuda pra caramba. Apareça na nossa live, porque na nossa live também tem uma coisa muito legal, que se você quiser ajudar, a gente tem um Live Pix GG, né? Que é um QR Code, que você coloca a sua câmera ali de celular e você consegue doar R$10 e tal. Então ajuda pra caramba, vai ficar lá na nossa live durante a live, tá? Então um beijo no coração, a gente se encontra, divirta-se muito, em té. Falou!